Vocês conhecem o maior assassino com a maior quantidade de vítimas no gênero terror slasher? Bom, se não conhece, continue no vídeo porque você vai saber hoje essa e outras curiosidades sobre o Jason Voorhees. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Book Bruxa. E hoje, como vocês viram no título, o Jason é o nosso tema principal. Tem muitas curiosidades sobre a vida dele, sobre o filme, sobre os bastidores e muito mais. Então, se você ainda não me conhece, eu me chamo Camila e já tô te convidando para nos seguir nas redes sociais aqui do canal. Bom, esse vídeo foi baseado em muitas pesquisas para trazer tudo bem detalhado e bem organizado de uma forma que vocês consigam entender bem. Então, para vocês mostrarem que estão gostando do conteúdo, já deixem o like bem no começo do vídeo. A franquia Sexta-feira 13 contou com ao todo 12 filmes, incluindo nesses 12 um remake e também um crossover com Hora do Pesadelo, Fred Krueger. E como são muitos filmes, é claro que eles não ficariam sendo gravados apenas por um diretor, então foram muitos diretores. Eu vou colocar para vocês verem a foto de cada um deles e o nome de cada um deles também. Eu acho que isso foi bem essencial porque cada filme acaba tendo a sua cara e todos eles acabam no final sendo bem inesquecíveis. O investimento inicial para a gravação do primeiro filme foi em torno de $550 mil, porém, depois do filme lançado, foram arrecadados mais de $465 milhões. E atualmente, todos os 12 filmes são proibidos de serem exibidos lá na Finlândia. E uma curiosidade não tão legal, na verdade nem um pouco legal, é que a atriz Adrienne King, que interpreta a Alice, que era perseguida nos filmes e tal, acabou sendo perseguida de verdade, fora das telas, na vida real, por algum cara muito louco que ficava enviando bilhetes e recados pra assustar a atriz. Ela ficou realmente assustada com tudo isso, chegou a ficar um tempo sem gravar, então foi algo bem chocante pra ela. E se você não assistiu o filme há tanto tempo assim, você lembra que tem uma cena onde o Jason volta e leva a Alice para baixo d'água no lago. Bom, na verdade essa cena demorou 3 meses para ser gravada, para vocês entenderem um pouco da complexidade de tudo isso. E existe um prêmio chamado Framboesa de Ouro, que é um prêmio mais voltado mesmo para zoar a indústria cinematográfica, né? Não é para premiar, é mais para zombar mesmo. E os filmes foram indicados, na verdade, o primeiro, se eu não me engano, foi indicado a pior filme e pior atriz coadjuvante. Na verdade, ele não ganhou, foram apenas as indicações mesmo, mas isso é um detalhe bem interessante. E como eu falei no começo do vídeo, o Jason ele é realmente o personagem do terror slasher que tem o maior número de abates. Então, se você for pesquisar e procurar, nenhum dos outros assassinos, podem ser o Fred Krueger, pode ser o Michael Myers, nenhum deles matou tantos personagens quanto o Jason. E se você assistiu todos os filmes, com certeza você percebeu que o Jason nunca feriu nenhuma criança. Isso também se aplica com animais. Isso porque ele acha que não vale a pena ferir inocentes, ferir quem ainda não pode se defender. E o Kenny Holder, que é o ator que interpretou o Jason por 4 filmes, ele falou a seguinte frase: "Matar uma criança ou um animal é uma linha que Jason não cruzará." Isso é muito interessante porque ele fez disso uma regra realmente. Informações dadas, agora vamos para a minha parte favorita, onde vamos falar sobre cada detalhe do personagem, vamos contextualizar toda a história do Jason. Bom, o Jason ele foi uma criança que nasceu muito doente, e ele tinha muitas deformidades no corpo e também faciais, e isso fazia com que ele sofresse muito. A sua mãe Pamela era uma mulher muito protetora e o amava demais, então ela resolveu que viver em sociedade não seria bom para ele, devido ao bullying que ele iria sofrer com o passar do tempo. Foi quando a Pamela resolveu que seria uma boa opção se mudar para morar em um lugar mais fechado. Foi então que a Pamela resolveu que seria uma boa opção ir morar no acampamento Crystal Lake. E lá ela continuou com a criação do Jason de forma muito amável, muito doce, como ela era uma mãe assim. Porém, o tempo foi passando e o Jason sonhava com o dia em que ele fosse fazer 11 anos e tivesse idade suficiente para participar do acampamento como ele via as outras crianças participando. E nesse acampamento,
A Pamela era cozinheira, então ela estava sempre na cozinha ajudando e trabalhando. E o Jason fez os 11 anos e começou a participar do acampamento. Porém, o filme ele se baseia nesse início dramático e triste, na verdade. Que a pessoa que consegue assistir esse início de filme e não ter pena do Jason, eu acho que realmente nem tem coração. E num dia específico, a mãe do Jason tá na cozinha muito ocupada, cheia de afazeres. E os instrutores, que deveriam estar de olho nas crianças, estavam transando, como a gente viu no filme, aquela cena horrenda. Bom, e ali o Jason tava entre as outras crianças e num determinado momento as crianças começam a fazer bullying, a fazer chacota com ele e vão zombando e ele vai andando para trás e se afastando, até quando ele está mais ou menos ali naquela pontezinha sobre o lago. E as crianças continuam, vão persistindo até que o Jason acaba caindo dentro do lago. E o Jason não sabia nadar. Bom, e como ele não sabia nadar, ele começou a se afogar consequentemente. E tem até uma cena em que uma das personagens vai lá tentar salvar ele, mas quando ela dá as mãos e ele vem, ele com aquele rosto deformado dele, ela se assusta e acaba não salvando e deixa o garoto morrer. Bom, e quando Pamela se dá conta do que aconteceu, ela fica absurdamente desesperada porque era o filho dela, era o maior amor da vida dela, estava ali morto. Então Pamela pega o corpo dele e sai dali. E ela construiu uma cabana com o que conseguiu bem pertinho do acampamento Crystal Lake. E o acampamento acabou fechando depois dessa morte, obviamente, porque ninguém mais queria mandar suas crianças para um local onde aconteceu uma tragédia. E com a ajuda do Necronomicon, que é basicamente um grimório de rituais para fazer a ressuscitação de mortos, a Pamela trouxe o Jason de volta à vida. Ela prometeu que traria de volta à vida. Ela fez todo aquele ritual e, de fato, o Jason voltou. E uma curiosidade é que ele morreu criança, porém, ele voltou adulto. E o Jason voltou quando ele teria entre 30 e 40 anos. E ele voltou imortal. Então, independente da ação violenta que fosse feita contra ele, ele poderia morrer, mas sempre voltaria à vida. E nesse meio tempo em que o Jason voltou, o acampamento entrou em reforma para voltar a funcionar e de fato voltou. Porém, dessa vez não eram crianças que voltaram ali para o acampamento, foram adolescentes. Mas a Pamela, vendo tudo aquilo, achou que seria uma ótima ideia fazer finalmente a vingança que ela tanto esperou, vingar a morte do seu único filho. E como ela tanto quis, junto com o Jason, ela foi até o acampamento e eles mataram todos. Bom, nesse tempo que estava acontecendo toda essa tragédia, ela foi morta, ela foi decapitada. E o Jason ali olhou para ela naquele momento desesperador, para ouvir realmente quais seriam as últimas palavras ditas pela mãe no seu leito de morte. E as últimas palavras da Pamela foram: mate, Jason, me vingue. Eles vão pagar pelo que fizeram com você. Meu garotinho especial, mate todos, Jason. Bom, ele levou a cabeça de sua mãe e guardou. E uma curiosidade interessante que eu acabei esquecendo de pontuar lá na parte de curiosidades é sobre uma coisa que os personagens fazem durante a trama. É que alguns personagens se aproveitavam de saber sobre a proximidade do Jason com a mãe e dela já estar morta para simplesmente fingir que era ela e falavam do nada, como se fosse a mãe do Jason. Oi, Jason, sou eu, a Pamela e tal. E o Jason caía em tudo aquilo e durante esse processo onde ele estava meio alucinado, aí o personagem que estava do lado, ou até mesmo aquele próprio personagem que estava fingindo, matava o Jason, até ele ressurgir novamente, né? E se você assistiu até aqui e é fã do Jason e da franquia Sexta-feira 13, lá no Instagram Book Bruxa tem um destaque, onde tem vários papéis de parede de terror e também tem papéis de parede do Jason. Então você já pode dar uma olhadinha lá e aproveita e já segue o canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.